A paz do Senhor, amada igreja, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, na última lição dessa revista. Eu sou o evangelista Dario. Hoje, dia 5 de abril de 2020, que é o Dia Nacional do Jejum, que foi até pedido pelo nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então é um dia especial para as igrejas evangélicas no Brasil, para todos que têm fé na verdade, porque hoje até pessoas que professam a fé católica, por exemplo, tem pessoas que falaram que aderiu ao jejum, queriam jejuar. Me lembra, né, Israel, quando Josafá temeu diante da afronta do inimigo, da ameaça dos inimigos, e ele proclamou um jejum em Israel, que até os animais jejuaram, não é verdade? Então hoje nós estamos aqui nesse dia especial, na última lição desse primeiro trimestre, né, que é o da revista Discipulando, da CPAD, e o último tema é Igreja, uma expressão do reino de Deus. Vamos para fazer uma oração para iniciarmos, tá? Agradecendo a Deus por estarmos nesse domingo aprendendo mais da palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, agradeço a Ti por essa noite de paz que nós tivemos, pelo sono reparador. Te pedimos perdão por nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. Nós te agradecemos porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Te entregamos em Tuas mãos o nosso país no dia de hoje, o nosso presidente, Pai, com a sua esposa, todos os ministros. Tudo que está acontecendo, Senhor, nós sabemos que é a Tua permissão, mas que Tu não perdeu o controle de nada, Tu estás no controle de toda a situação. Te pedimos que Tu venha sarar a nossa nação, que Tu venha repreender essa peste, venha repreender esse mal no nosso país, assim como os outros países também, as outras nações, que Tu venha alcançar, que Tu venha, Senhor Deus, ter misericórdia, Pai, do nosso mundo, Pai, que Tu venha ter misericórdia, Pai, das pessoas, Pai, que Tu venha ter misericórdia, Pai, porque nós padecemos por essa enfermidade, mas nós cremos que Tu és o nosso Pai, que Tu estás no controle de tudo e que Tu nos livra e nos guarda, Pai. Toma essa aula em Tuas mãos, que Tu venha nos abençoar, que Tu venha, Senhor, o Teu Espírito venha falar ao cada coração, ao nosso coração, o que Tu quiseres, Pai. São as bênçãos que Te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer a nossa leitura, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. É uma passagem que está debaixo do tema A Confissão de Pedro. A partir do versículo 13 diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? É uma passagem muito conhecida, quando Jesus pergunta para seus discípulos: quem dizem aí, quem é o Filho do Homem? O que dizem de mim? E alguns pensam que é um profeta, outros que é Elias que se levantou, outros até Moisés, mas Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele traz essa revelação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus ele faz um trocadilho, na verdade, ali com o grego, porque ele fala para Pedro: Tu és Pedro, e no original ele está usando o grego Petros, que significa pedra pequena, ou pedrinhas. E quando ele fala sobre esta pedra, o grego ali muda, aí já é Petra, que já é uma pedra grande, uma pedra sólida, uma pedra de fundamento. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui já tem muitas correntes teológicas que discordam, discutem sobre esse tema, se Jesus estava falando de Pedro, estava falando dele mesmo. Uma coisa é certa, o que Jesus estava falando que ele, Jesus, era a pedra angular.
ele era a pedra fundamental, ele é a pedra que edificou, porque ele fala, edificarei a minha igreja. Claro que Pedro foi usado sim, ele brincou com o trocadilho, ele fez um trocadilho com a palavra, brincou num certo sentido, fez um trocadilho ali com as palavras, com o nome de Pedro, mas Pedro ele foi um homem levantado por Deus que desde o princípio do ministério de Jesus, do seu discipulado, do seu treinamento, Pedro ele se levantava como um líder. E até na Bíblia de estudo fala que Jesus nunca colocou Pedro acima de ninguém? Claro que não. Jesus sempre falou que quem quer ser o primeiro sirva a todos. Então já começa por aí. Jesus nunca... Aí porque as pessoas colocam como se um cargo, um líder, um pastor principalmente, que Pedro é considerado, consenso de todos, né? O primeiro pastor da igreja, o primeiro líder da igreja. Mas essa questão de líder naquela época e também hoje no sentido espiritual, ele é um líder, é um sentido de servir, é o sentido de comandar, mas na verdade é de ter mais trabalho, não é de ter status social. Pedro não estava em busca de status, pelo contrário, né? O Pedro ele só foi praticamente mudado quando o Espírito desceu nele depois do dia de Pentecostes e quando Pedro realmente se levantou com autoridade e começou a pregar totalmente de forma diferente. Ali foram quase 5 mil almas se renderam aos pés de Jesus, começaram a seguir a igreja, começaram a serem agregados na igreja. E quem fazia, em Atos mesmo revela, era o próprio Espírito Santo. Então, esse primeiro versículo já estamos falando do que se trata, realmente a pedra angular, a pedra que todos rejeitaram, na verdade, os edificadores rejeitaram, era Cristo. Ele é a pedra principal. Pedro é só uma pedrinha, e nós somos pedrinhas que são usadas por Deus para proclamar o evangelho do reino. Hoje nós vamos falar sobre o reino. Amém? Eu escrevi aqui no quadro, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Aqui eu escrevi os 3 tópicos dessa lição, tá? Eu botei o tópico em azul, primeiro tópico, que é a igreja é uma expressão do reino de Deus. Segundo tópico, natureza e identidade igualitária. Terceiro tópico, a missão e sustento da igreja. No vermelho eu coloquei os subtópicos. Você pode ver que está 1.1, 1.2, e aqui está errado, 1.3. Fique tranquilo que é ao vivo. Esse vídeo aqui é para a nossa igreja, para os nossos membros. E quem quiser também assistir, para você aprender, então é aula. Só não tem como interagir, né? Mas, então os vermelhinhos, 2.1, 2.2, 2.3 está correto? 3.1, 3.2, 3.3 está correto? São os subtópicos da revista. Essa revista aqui, que a ver se está enquadrada aqui, eu estou com a minha esposa Flávia aqui gravando, tá bom? Não vai aparecer no vídeo, mas ela está filmando. Discipulando da revista CPAD, primeiro ciclo. Estudaremos esse ano 4 ciclos, que é o ano do discipulado. Colocamos como tema hoje, eu e o trabalhador Davi, que estamos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Davi deu aula passada, a primeira aula online, e eu estou dando hoje, tá? Barbudinho, é o nosso Leonardo Gonçalves da Getsema. Mas vamos lá. Primeiro tópico, igreja, uma expressão do reino de Deus. Hoje a gente está aqui para diferenciar o que é igreja e o que é reino de Deus. Por quê? Quando Jesus veio na sua pregação, brincadeira, né? Pregação, as primeiras palavras que ele disse foi: eis que é chegado o reino de Deus. Eis que foi dado o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Na verdade, o reino de Deus é o governo de Deus, que está desde antes da fundação do mundo. Por quê? Tá aqui, vamos para o 1.1, já o primeiro tópico. O projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Era que o homem o servisse e o adorasse em espírito e em verdade. O homem não conheceria a morte. O homem estava no mundo perfeito, jardim perfeito, o jardim do Éden. Foi colocado o Adão e Eva, né? O Adão, que é o princípio da humanidade. E o projeto de Deus era que tudo seria perfeito, que o homem obedeceria às suas leis, que o homem o adoraria, né? E teríamos assim um mundo perfeito. Mas só que o homem falhou, Adão falhou, estudamos isso nesse trimestre. Adão falhou quando desobedeceu e comeu do fruto da árvore que Deus não permitiu.
E Deus teve o segundo plano, qual foi? Israel, através de Abraão, os descendentes de Abraão, Deus escolheu como nação e falou para Abraão, fez uma promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso? Que através de Israel, Israel seria o modelo do reino de Deus. Seria a expressão do reino de Deus, seria Israel. Você está entendendo? Primeiro seria Adão. Adão falhou. Agora seria Israel. Israel falhou, porque Israel, ele esperava o Messias, como ele espera até hoje, infelizmente, o Messias que viesse o libertar somente politicamente da época, né? Os romanos estavam dominando o mundo todo, Israel estava sob jugo romano, eles queriam que Jesus fosse um libertador, o Messias fosse um libertador, que tirasse eles das garras do Império Romano, e tudo mais se cumprisse na vida deles. Mas Jesus, ele não veio trazer nenhum reino político, nenhum reino militar. Eles queriam um chefe militar. Jesus não veio com isso. Jesus veio para trazer um reino espiritual. E por isso que, por último, entrou a igreja. Quem é a igreja? Todos que reconhecem, ou reconheceram, ou reconhecem, que são pecadores, que estão direcionados para o inferno, infelizmente. Por quê? Porque enquanto eu pecador, que eu não reconheço, enquanto não há um Salvador, eu estou fadado ao inferno. Mas quando eu reconheço que o Cordeiro de Deus, que é o Cristo, que é o Messias verdadeiro, ele morreu por nós, ele pagou um preço, porque o salário do pecado é a morte. Então, todos nós estamos fadados. A Bíblia diz em Romanos que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, foram separados da glória de Deus. E o que acontece? Todos que aceitam hoje a igreja, e os antigos também, Abraão, Isaac e Jacó, fazemos parte do reino. Eles faziam parte da igreja, Daniel? Já pode tirar dúvida. Não. A igreja só foi instituída após a ascensão de Cristo, né? Quando Jesus morreu, a ordem que ele deu, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, né, de poder. E quando ele falou em João, capítulo 17, na oração pelos seus discípulos, ele fala assim, o Espírito da verdade, quando ele fala do Espírito Santo, ele não deixaria só, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito agora conduziria a igreja, que Paulo fala muito bem, que a igreja é a noiva de Cristo, e Jesus foi para os céus e está guardando a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Quem prepararia essa igreja, quem conduziria essa igreja agora é o Espírito Santo. E ali surgiu a igreja. Porque quando eles ficaram naquele cenáculo, os 120 reunidos, que eram mais, né? Mas só que foi embora, muita gente não aguentou não esperar o que aconteceria quando veio o Espírito Santo. Eles, a partir dali, começaram, Pedro principalmente se levantou, começou a pregar, e os que aceitavam a Cristo, reconheciam o sacrifício, começaram a se juntar nas casas para orar. Eles tinham tudo em comum, a igreja primitiva, né? Nós chamamos que é a primeira igreja, tinham tudo em comum, ninguém tinha mais do que o outro, dividiam tudo entre si, um socorria o outro, eles começaram a se organizar. Aí você vê ali em Atos 7, quando fala sobre os diáconos, a instituição dos diáconos, quer dizer, eles começaram a se juntar para formar o nascimento da igreja física. Ali é o nascimento da igreja física, porque a igreja é um organismo vivo. Mas só que ela tem duas facetas, vamos assim falar. Tem a espiritual, que é a noiva de Cristo, que não tem denominação, não tem rótulo denominacional, e tem o organismo físico, né? Que são as denominações, são os templos. Ok? Então vamos caminhar, vamos ser bem breve, essa aula é bem objetiva. A igreja é uma expressão do reino de Deus. O projeto de Deus lá o homem falhou, Israel falhou, veio a igreja. Então a igreja é um projeto de Deus. A ampliação do alcance do reino se deu quando os discípulos, depois do dia de Pentecostes, quando se organizaram e começaram a pregar o reino de Deus. Essa igreja não vem pregar a política, não vem pregar libertação militar, essa igreja não vem só pelas causas sociais, nada disso. A igreja veio para pregar o reino de Deus. Como consequência, como fruto da nossa caminhada como cristãos, que a gente vai falar sobre fruto rapidamente também,
aí sim nós já temos a questão da assistência social, de ajudar a sociedade, tudo bem, mas isso é consequência. O objetivo principal da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus, que é Jesus Cristo salva, cura, liberta e nos leva para o céu. Essa é a nossa pregação. Todos pecaram, ninguém merece nada do céu, mas alguém pagou um preço. Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e o Espírito agora está preparando a sua noiva. Nós fazemos parte da noiva de Cristo para nos encontrarmos com Ele. Amém? Então, já estamos entendendo já qual é o objetivo da igreja, qual é a mensagem dos seguidores de Jesus. Já falei sobre isso. Já fechamos aqui. Qual é a mensagem? Acabamos de falar, na verdade. Então, encerramos o primeiro tópico. O segundo tópico, natureza e identidade igualitária. O que significa isso? Está aqui. Paulo, principalmente, lembrei, Paulo fala, ele vê que a igreja estava dividida. Porque uns falavam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo coloca uma expressão maravilhosa: está Cristo dividido? Ele fala, um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então a igreja, a natureza e identidade da igreja, ela é igualitária. Está aqui, ó, igualitária. Não há acepção de pessoas. E segundo 2.2, segundo subtópico, serviçal. Jesus mesmo falou, quem quiser ser maior, sirva a todos. Acabou. Quem quer ser maior no reino de Deus, sirva a todos, trabalhe mais. E Jesus mesmo se colocou nessa disposição, falou assim, ó, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir, não é verdade? Então ele não veio para poder, vem cá, vou sentar, cruzar as perninhas, vem me servir aqui, eu sou Jesus. Não, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas ele veio para servir, veio para curar, veio para salvar, veio para mudar a vida, veio para dar esperança. E esse é o Cristo que nós servimos, esse é o fundamento do nosso evangelho, é servir. E a missão, e 2.3, o terceiro subtópico, diz que era comunitária. O que é isso, comunitária? Tudo em comum, comum a todos. É de um ajudar os outros, como comunidade, é uma unidade comum, quer dizer, não há maior ou menor, somos todos iguais, não tem queridinho de Jesus, não tem, claro que nós entendemos, por exemplo, acerca dos dons espirituais, acerca até a questão dos dons ministeriais, a Bíblia diz que quem busca, ele acha, ele encontra. Quem busca mais o Espírito Santo, quem se separa mais espiritualmente, quem lê mais a palavra, esse vai estar, com certeza, a cada dia mais apto para poder pregar o Evangelho, para poder trazer uma palavra, para poder se desenvolver, porque a parte do Espírito Santo, a parte de Deus está pronta, mas cabe a nós. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tem pessoas que passam 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos na igreja, mas ele não procura se aperfeiçoar, ele não procura estudar mais. E isso eu estou falando em todos os âmbitos. De você ler mais a palavra, de repente fazer um curso teológico, quem não terminou primeiro grau, segundo grau, nunca é tarde. Eu sempre dou esse exemplo aqui na igreja, vocês sabem disso, nunca é tarde. Minha mãe terminou a faculdade com 60 e poucos anos de idade, então nunca é tarde para você se aperfeiçoar. Então, claro que isso tem nada a ver com a questão espiritual, a questão que quando Deus escolhe alguém como Pedro, Deus falou, Pedro, e o Espírito Santo fez a obra em Pedro e foi aquela maravilha. Mas só que nós temos outros exemplos também, como Paulo, que era um homem totalmente preparado intelectualmente, e Deus usou ele na sua sabedoria humana também. Porque tudo que nós fazemos, amados, os dons naturais que nós temos, tudo que nós vamos fazer, a Bíblia fala, façamos para a glória de Deus. E quanto mais, eu estou falando aqui, essa questão de ter maior do que o outro, tem pessoas que têm mais sede. Quem busca mais, querendo ou não, vai ter mais unção, vai ter mais resultado, vai ter mais, vai ser mais cheio de Deus. É fato, porque se separa mais. Amém? Então, a natureza da igreja a natureza e a identidade da igreja ela é igualitária. Amém? E por último, a missão e sustento da igreja. Primeiro, 3.1, que é o primeiro subtópico. Somos chamados para dar
frutos. Dar frutos. A árvore que não dá fruto é cortada no machado. Deus não nos chamou para poder, agora você é salvo, fique em casa, uma vez salvo, salvo para sempre, fique tranquilo, vá para a igreja adorar a Deus, sente no seu banquinho, glória a Deus, aleluia, volte para casa e siga a sua vida. Não. Deus nos chamou para dar frutos. E o fruto não é para nós, a árvore não cria fruto para si. O fruto, ela contém uma semente dentro do fruto. Para quê? Para produzir novas árvores. Deus nos chamou para pregar o evangelho do reino porque Ele quer que novas árvores nasçam. Isso os anjos queriam fazer. Mas quem que a palavra diz? Que não. Deus não deu essa autoridade a eles não, deu esse poder a eles não. Deus deu para o homem. O homem, o pó do barro, Deus outorgou essa missão. Nós temos uma missão. Claro que de nós não temos nada de bom, mas essa missão é dada, mas com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Deus te capacitou para dar fruto no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vizinhança, através do teu WhatsApp, do teu Facebook, onde você esteja, você foi colocado, você foi plantado para dar frutos. E esses frutos, ele não é para a nossa vanglória, não. É para a glória de Deus. Porque a gente não sabe nem o que falar muitas das vezes. Mas às vezes a gente, sem perceber, o Espírito Santo está usando nossos lábios para tocar os corações. E o que tem mais hoje é pessoas sedentas, pessoas carentes, pessoas que estão desesperadas. Elas não sabem que precisam de Deus, elas estão buscando alguma coisa nas drogas, buscam na bebida, na prostituição, mas elas na verdade têm um vazio do tamanho de Deus. E Deus nos colocou como igreja, como uma expressão do reino de Deus, para proclamar, aleluia, o Evangelho, que significa boas novas, que quer dizer boa notícia. O mundo está caótico, o mundo está perdido, estamos fadados ao inferno, mas nós temos uma boa notícia. Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus, morreu numa cruz para mudar a tua vida, para mudar a tua família, para te salvar. Ele veio resgatar o que se havia perdido, o que o diabo achou que tinha agora acabado, agora acabou. O homem pecou, o homem não merece o céu mais, mas Deus, aleluia, enviou o seu único Filho, aleluia, Jesus Cristo, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e resgatou a sua noiva, prometeu, colocou uma aliança no nosso dedo. Aliança significa compromisso. Qual é a aliança que Jesus colocou no nosso dedo? O Espírito Santo. Amém? E terminando, 3.2, a missão da igreja. A missão da igreja está aqui, 3.2. Pedro fala em 1 Pedro 1, vou abrir a Bíblia, vou ler aqui na revista mesmo. 1 Pedro 2, 9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa missão como nação eleita, sacerdócio real, é essa. Nossa missão é pregar o evangelho do reino até os confins da terra. Amém? E, por último, o poder da igreja é o 3.3. Jesus é quem fundou, não foi Pedro, como já dissemos, mas é quem sustenta, é o sustento da igreja. Está aqui, ó, a missão e sustento da igreja, Jesus. Se não fosse Jesus, meu Deus, a igreja já tinha morrido. A igreja foi perseguida pelos romanos, vários países a igreja foi perseguida. No Brasil, você sabia que a igreja foi perseguida? Porque aqui no Brasil a religião oficial era catolicismo. Então, quando vieram os protestantes da Assembleia de Deus, principalmente, passou muito por isso, mas outras igrejas também, tá? Mas eles eram perseguidos pelos prefeitos da cidade, porque quem mandava na cidade, na verdade, eram os padres. Então, os crentes, uns 50 anos atrás, tacavam pedra na igreja, ovos na igreja, chamavam os crentes de bodes, os homens da capa preta, do livro preto. Era um rótulo que se dava sempre depreciativo. Hoje está na moda virar na igreja, né? Virar crente, hoje virou moda, mas nem sempre foi assim, não é verdade? Então, quem sustentou a igreja? Cristo. Porque a igreja não se pode destruir.
pode se mandar fechar templos. Hoje não é uma perseguição, como disse o nosso pastor. Hoje é uma questão mesmo de saúde, epidemiológica, de saúde. Mas, mesmo se fosse uma perseguição às igrejas, vamos fechar todas as igrejas para acabar com o evangelho. Nunca acabariam com o evangelho, porque o evangelho está dentro de mim e dentro de você. O evangelho está vivo. A igreja é um organismo vivo e espiritual. E Cristo é o cabeça, aleluia. É Ele que governa. Se nem a morte venceu Ele, quanto mais os homens. Quem são os homens? Meu Deus, quem são os homens para poder querer vencer a igreja? Então quem sustenta a igreja é Cristo. E o poder da igreja é dado pelo Espírito Santo de Deus. O poder da igreja não é do homem. Nós temos hoje até o apoio do nosso presidente com a igreja, mas mesmo se ele fosse contra, se ele fosse totalmente contra a igreja, não adiantaria de nada, porque o poder que nós temos não vem de nós. Como Pedro ali no templo com João, para encerrar, né? Curou aquele coxo, não tem prata nem ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E quando foi aquele alvoroço, aqueles homens olharam para Pedro como se ele, João, fossem os próprios deuses na terra. E o que Pedro falou? Ops! Nós somos, levanta, queriam adorar ele. Não, eu sou homem igual a você, com as mesmas fraquezas. Quem fez isso foi o Nazareno, foi Jesus Cristo. Ele não aceitou essa honra, não aceitou esse reconhecimento. E é assim que nós devemos ser também. A igreja, ela tem que entender que ele é o cabeça. Nós somos apenas pedrinhas. Nós somos Pedro, não é verdade? Pedrinhas usadas por ele até que ele retorne. E com todos esses sinais que estamos vendo, se prepare, igreja. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Se prepare, porque o tempo está findo. Mas que bom, porque Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que estamos vivendo está aqui nessa profecia. Então que estejamos preparados, amém? Estaremos anunciando nessa semana aí como será a nossa escola bíblica dominical. Encerramos essa revista. Hoje teremos culto de adoração ao Senhor. Se prepare para receber o link, tá? do YouTube da nossa igreja. Deus te abençoe, nosso pastor continua orando. Nós estamos em jejum pela nossa causa, tanto do Brasil como do mundo, jejum nacional. Deus abençoe tua casa, tua família, seja amante da palavra de Deus, seja amante da escola bíblica dominical. Deus te abençoe, um beijo no coração, tá bom? Vamos orar para poder encerrar? Senhor Deus Pai, agradeço a Ti por esse momento que passamos aqui, Pai, junto com a Tua igreja, aprendendo um pouco da Tua palavra, refletindo sobre a Tua palavra, que é maravilhosa. Muito obrigado, Pai, por cada um, cada vida, por cada família na qual Tu tens, Senhor, sustentado, Tu tens guardado. Nós somos a Tua igreja, somos a Tua noiva, que a cada dia nós devemos estar preparados, Pai, para nos encontrarmos contigo nos ares. Nos livra de todo mal, não nos deixe desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas que venhamos estar indo para o único alvo, que é Cristo, Pai, que nós devemos esquecer de tudo que passou. Se alguém nesse momento está pensando, poxa, Dario, eu sou essa pessoa que ficou parada anos sem procurar me aperfeiçoar, sem procurar dar fruto, mas que hoje está vindo uma palavra de despertamento, Senhor, que Tu venha agora tocar no coração, que Tu venha orientar, que Tu venha conduzir, que Tu venha reavivar, que Tu venha, aleluia, renovar essa vida, aleluia, porque nunca é tarde para darmos frutos no Teu reino, que a cada dia Tu venha nos usar e que venha nos ensinar a termos humildade, para entendermos que não somos melhores do que os outros, mas somos iguais, nós somos carentes da Tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos dá uma tarde abençoada na Tua presença, um almoço em família, e à noite que Tu venha trazer uma palavra abençoada aos nossos corações. É o que Te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Põe a mão no teu coração. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, que possamos dizer juntos e bem alegres. Amém. Deus